filisteu, porque não tinha conhecimento do Deus vivo, passou a escarnecer do nome do Senhor, dizendo: Dagão, estás marcando com Jeová. Na cabeça dele, meus amados irmãos, eles achavam, aleluia, que a arca da aliança era o Deus vivo, mas a arca da aliança era simplesmente um representante da parte do Senhor. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia relata que quando abriu o templo, aleluia, a porta do templo, se deparou com a escada de Dagão, com seus dois braços cortados, de joelho diante da arca do Senhor. Ninguém escarnece do nome do Deus vivo. Aleluia. E ali, meus amados irmãos, creio eu que naquele momento o povo israelita passou a olhar para o céu e lembrar que no céu havia um Deus que tudo podia fazer, um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus onisciente, um Deus onipotente. Aleluia. E Deus começou a fazer maravilha. Porque ninguém passa por cima do Senhor, porque o Senhor não olha para cima, porque não tem nada acima dele, mas ele olha sim para a terra que é aqui embaixo, porque nesta terra estão as peças, aleluia, as peças, a pérola do Senhor, e essa pérola do Senhor é eu, é você e todos aqueles que invocam o santo nome do Senhor. Aleluia. Mas seremos Jesus, meus amados irmãos, que ele chega, aleluia, onde tem justiça, chega a justiça, onde acabou a esperança, chega a esperança, onde, aleluia, não tem mais controle, ele chega como soberano, aleluia, onde não tem ninguém, chega a ele, porque somente ele é o único, aleluia, onde não tem conhecimento, chega a ele que é a sabedoria, aleluia, onde o exército está desgovernado, não tem mais controle, que nem aconteceu com o povo de Israel, chegou ele, o grande comandante, o grande general, o homem, ó, que dá a vitória, que entra na peleja, que entra no teu problema, que entra na tua vida, que entra na tua saúde, que entra no teu cérebro e que vem com uma mudança na tua vida. Aleluia. Meus amados irmãos, estava eu certo dia, aleluia, eu ia fazer um exame, um cateterismo. Somente Deus conhece todas as coisas e sabe todas as coisas. E eu, naquele momento, eu estava num ponto de pregação, pastor, me parou um certo irmão de bicicleta e disse assim: assim diz o Senhor, tu passará pelo estreito, mas não tema, porque o Senhor é contigo. E naquele momento, meu amado irmão, no dia seguinte, eu ia estar no hospital de base de Bauru. Eu chegar no hospital de base de Bauru, eu e minha irmã, aleluia, o médico de primeira instância Deus prepara tudo de bom. O médico era evangélico, assistente dele evangélico, e começamos a falar de Deus, e ele fazendo aquele exame. De repente aquele médico parou e disse assim: evangelista Vanderlei, tem uma notícia não muito boa, preciso ligar para a tua médica. E ligou
17 para o centro cirúrgico, meus amados irmãos. Me deparei com uma jovem da faixa etária de 18 anos, pastor, juntamente com o meu pai, do estado de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Eu olhei para o semblante daquela moça, aquele semblante de tristeza, aquele semblante de derrota, aquele semblante, aleluia, de angústia tão profunda no íntimo da alma dela. E Deus começou a falar comigo: vai e ore para ela, que eu vou fazer a maravilha. Aí você vai entender porque eu te mandei até aqui. Cheguei até aquela moça disse assim: meus amados irmãos, só estou aqui para assinar o testado de óbito do meu pai. E as lágrimas dela caíam. E eu disse para aquela mulher: tu tem fé? Ela disse: eu tenho. Posso orar para o teu pai? Ela disse: posso. E eu orei para aquele homem e saí daquele quarto. No outro dia seguinte, desci para o centro cirúrgico. Quando foi 2 horas da manhã, aleluia, eu acordei. Foi a primeira vez que o inimigo tentou ceifar minha vida. Aleluia. Mas como eu falei, nós servimos Deus na providência. Meus amados irmãos, de repente, eu acordei, não encontrava mais oxigênio. Comecei a ficar sufocado. Mas eu olhava tudo ao meu redor. E quando eu olhei, eu vi que veio uma enfermeira correndo. Veio, ligou um simples botãozinho e disse para a garota: é uma vida. O diabo tentou ceifar, mas Deus já chegou com a providência. Aleluia. Aí quando foi no sábado, por volta da meio-dia, me deu uma arritmia. Para quem não sabe o que é uma arritmia, é uma situação de você imitar 2 canos e vir aquela turbulência de água estourar tudo. Uma veia sensível. Imagina a pressão do sangue com o abatimento cardíaco. A tendência é estourar. Quando fiquei 2 horas acordado, quando voltei, o médico ao qual tinha feito o exame na minha pessoa e um outro presbítero disse assim para mim: há 13 anos eu trabalho no centro cirúrgico, eu nunca vi ninguém retornar a uma arritmia. É Deus na tua vida. Mas o mais importante de tudo isso, que havia uma divisória de um espelho muito grande, e do outro lado estava esse russo que passou do mesmo tipo de cirurgia que eu passei. E quando foi no sábado, às 4 horas da tarde, eu subi para o quarto. Às 4h30 da tarde, esse russo também subiu e foi no mesmo quarto que eu me encontrava. E aí a gente passou a conversar. Quando foi no domingo de manhã, eu disse assim para minha filha: me leva até o fim do corredor. Ela falou: pai, você não pode dar, mas eu preciso ir lá. Eu dava 3 passos para ela, quando eu me deparei com o quarto daquele homem, aleluia, quando eu me deparei com o quarto daquele homem, eu vi a filha dele, um semblante de alegria, o esplendor do Espírito Santo de Deus sobre a vida dela. E ela disse assim: meu pai já está bem, mas nós estamos de alta desde ontem, mas não liberaram nós ainda. Aí o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo: tem visto meu céu, porque tem de ver aqui. De repente, meu amado irmão, aquele homem acordou e começou a glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. E quando ele começou a exaltar e agradecer o nome daquele que tudo pode, do Deus vivo, eu olhei para ele, falei: homem, quando tu chegar no teu estado de Minas Gerais, não pisar a ponta do teu pé, diga o que Deus fez na tua vida. Não foi o homem, foi Deus que pelejou por você. Aquele homem estava no abismo da morte, mas a Bíblia diz que o Senhor desceu às profundezas, deu um pé no meio da morte e dizendo: sou eu que vou embora. Amado irmão, eu encontrei uma certa irmã naquele hospital. Ela me contou a história tão linda, mas era triste.
cadeiros e ele entrou para o centro cirúrgico. Quando foi por volta da meio-dia que acabou a operação dele, que ele vinha se retirando na maca, os médicos disseram: volta com ele aqui que deu um problema. E ela ficou observando, olhando para aquele centro cirúrgico. Mas quando ele entrou para dentro, ela já não viu mais médico, ela já não viu mais enfermeiro, ela só via anjo do Senhor passeando, aleluia, dentro daquele centro cirúrgico. A Bíblia diz assim, meus amados irmãos: aquele que serve a Deus não tem aperto na tua morte, porque ele não tem morte, ele tem vida eterna, ele tem vida eterna, o Senhor Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, o hospital inteiro de base de Bauru foi no velório daquele irmão, porque há poucos minutos, depois que ela viu aquela visão linda, maravilhosa, veio a notícia que aquele irmão havia falecido. É um momento triste, mas ela disse que nunca tinha visto algo daquele jeito. Mas Deus provou para ela que ele existe. Mas, meus amados irmãos, as horas se aproximam, a gente tem que ter prudência. Mas quando vocês olham para o relógio, vocês veem o quê? Para resumir essa mensagem, quando você olha
você vê que um milionário, um homem rico, ele esquece de Deus. O ser humano só procura Deus na decadência, na necessidade, quando precisa. Aí ele faz sua súplica com o Senhor. Mas se você olhar para a tua geladeira, tiver o refrigerante, tiver carne, olha para o teu armário, tem o bom do melhor, as tuas contas estão em dia, você tem dinheiro no banco, você não busca Deus. Você não busca Deus. Você só busca Deus na tua necessidade. Porque na tua necessidade, na minha necessidade, se façamos fraco. E quando nós se faz fraco, o poder do Senhor opera. O poder do Senhor vai na vida. O poder do Senhor levanta aleijado. O poder do Senhor vai cego chegar, vai surdo ouvir, vai mudo falar. O poder do Senhor faz tudo sobre nossa vida. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Uma simples pergunta. Lembra de onde o Senhor te tirou e não Ele te colocou? Você vive uma vida de tristeza, de angústia, uma alma afligida, uma alma atribulada, e o Senhor te resgatou, te deu paz, te deu alegria. O teu sonho que estava esquecido, Ele está fazendo realizar. Ele tem que colocar no meio dos príncipes e princesa. Sabe por quê? Não existe uma mente humana que pode calcular o preço que valeu a minha alma e a tua alma. Mas uma coisa vai ter certeza, que foi o sangue do Cordeiro. Você tinha seu nome sujo, você era esquecido, você não era lembrado, você era desprezado, mas hoje não. Hoje você tem nome, hoje você é respeitado, você tem conquistado a tua dignidade, a tua moral, que estava no lixo, estava esquecida. Muitos olham para você falar disso, aí não é nada, mas em nome do Senhor Jesus, nessa noite eu profetizo na tua vida. Não sei se a palavra foi de conforto. Não sei se a palavra que você esperava foi essa. Mas eu estou aqui em nome daquele que tudo pode. A pessoa que está conversando com você é uma pessoa que é a representante de 200 mil homens do primeiro comando da capital. Eu sou esse ainda. Primeiro comando em Cristo Jesus.
fraqueza. Eu começo a lembrar das promessas que o Senhor tem feito em minha vida. Eu faço do meu lado 2 escadas. E naquelas escadas eu começo a subir degrau por degrau. E me põe em pé. E ergo a cabeça. E tenho o privilégio de dizer: o meu Deus vive. Aleluia. Eu vejo um povo nessa noite que está preparando o teu passaporte para a nação celestial. As suas vestes estavam sujas, mas foi lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ele veio. Ele foi, mas ele voltará. E naquele dia que ele voltar, ele vai voltar montado num cavalo branco, com uma coroa de ouro, com uma espada desembainhada, para fazer justiça sobre os meus justos. Nós estamos passos da eternidade. Não há tempo de olhar para o pé do teu irmão, para o dedo do sapato, para ver a peça que a cor não está vestido. Não há tempo de olhar para ninguém, mas sim para o alvo, o alfa, o ômega, aquele que diz no livro de João, capítulo 14, versículo 6, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu creio que nesta noite o Senhor está fazendo algo extraordinário no coração de cada um. Nesta noite o vaso que estava seco, ele já encheu. Eu estava cheio, está transbordando da unção, da graça, do Espírito Santo de Deus. Olha a nós, com a permissão do pastor, que tem me dado essa confiança. Ele quebrou essa altura nesta hora, né, pastor? Porque Deus tem algo para fazer ainda. Amém? Olha para o teu irmão e diz assim para ele: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que a paz do Senhor seja com todos. E agradeço a Deus do Senhor Jesus. É uma salva de palmas para o Criador. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Deus do Senhor. Deus falou com você? Eu meditei aqui uma passagem que o nosso querido estava pregando. Ele disse assim, em um momento que 9 leprosos voltaram para agradecer. 9 leprosos não agradeceram. Tinham 10, somente um voltou para agradecer. E ele disse aqui também, pelo Espírito Santo, que quando você está na prova, você está na prova, a gente busca Deus, a gente se humilha a Deus. Quando a gente recebe a bênção, a gente vira as costas, muitas das vezes, para o Senhor. Isso é verdade, eu tenho visto muito isso acontecer. Tenho visto aí obreiros, homens de Deus, mulheres de Deus, que quando está na prova, sobe monte, jejua, consagra. Se fala para ele, vamos andar 10 quilômetros para fazer a obra, ele fala: não, pastor, vamos andar 20. Não, vamos andar 20, não, pastor, vamos andar 40. Mas quando Deus abre a porta para o indivíduo, abençoa ele, aí já começa a correr atrás das coisas do mundo, já começa a correr atrás do seu desejo, já começa a correr atrás daquilo que parece ser bom para ele, e começa a virar as costas para o Senhor, dá as costas para Deus, desfaz de Deus, como se expulsasse um cachorro. Mas dor de barriga não dá uma vez só. Aleluia. Nunca seja assim, como aquele único leproso que voltou para agradecer Jesus. Aleluia. Seja contínuo em teu amor com Deus. Porque Jesus comprou e disse: ora, leproso, não eram 10? Cadê os outros? Que você seja como aquele leproso
que ainda que Deus te abençoe, você agradece, e muito mais Deus vai te abençoar. Tem pessoa que ora, recebe a primeira bênção, ele ora.